Vamos começar. Monstros de Extra Deck. A imagem que eu escolhi foi um pouco infeliz, pois incluía dois tipos aqui que a gente não quer, pois são tipos que estão no main deck. É, nós temos Fusão, Synchro, XYZ, Link. O curso é meu e eu estarei propositalmente excluindo o pêndulo daqui. Eu não gosto de Monstros Pêndulo, a Konami não gosta de Monstros Pêndulo. Monstros Pêndulo foram um erro. E assim, precisaria de uma aula específica, porque essa desgraça desse tipo de carta cebosa, ela quebra o padrão de como as cartas são feitas, ela quebra as mecânicas do jogo, ela quebra tudo. Tudo é quebrado por essa desgraça de carta. Tudo! Enfim, se quiserem uma aula sobre pêndulo especificamente, a gente faz assim, a gente pega um dia, depois desse curso ter terminado, eu chamo aqui Breno e Rasga, e Breno e Rasga fazem a aula sobre pêndulo. Porque eu me recuso. Esses são os quatro tipos de cartas de Extra Deck. Fusão, Synchro, XYZ e Link. Inclusive em sua ordem cronológica de aparecimento. Primeiramente nós tínhamos o deck de fusão. Não era um Extra Deck. Enfim, vamos começar. Como a gente já mencionou, existe um deck alheio que fica do outro lado da sua zona, chamado Extra Deck. O Extra Deck, ele é habitado pelos monstros de Extra Deck. Não existem spells nem traps no Extra Deck, só monstros. Que são esses quatro tipos. Você pode ter 15 monstros no seu máximo, no seu Extra Deck. Depender da sua estratégia. Quaisquer distribuições. Podem ser 15 links, 15 XYZs, 10 de um, 2 de outro. Pode ter os 4, pode ter nada, pode ter... Enfim. E as maneiras que cada uma é invocada é diferente. A maneira como esse jogo funciona, detalhe, só um adendozinho, as invocações do Extra Deck, em sua íntegra, são invocações especiais. Você não faz uma normal summon do seu Extra Deck. Você faz invocações especiais. Então a gente entra naquilo que a gente falou. Não existe uma limitação para invocações especiais. Logo, você faz quantas invocações de Extra Deck o seu coração pode andar sendo legais e o seu deck permitir. Um segundo. Ok. Como cada uma funciona é onde diferencia. Vamos começar do começo. Fusões. Fusões, elas são invocadas por meio de magias de fusão. As famosas Fusion Spells. E, de novo, eu vou estar falando aqui do básico. Mas existiram. Todas essas invocações. Existem maneiras delas serem roubadas por caixa de texto. Mais uma vez, as mecânicas de jogo, elas são overrule, elas são menores do que a caixa de texto. Se a caixa de texto diz que faz, é porque faz. Ah, mas não é assim que funciona. Mas a caixa de texto diz que é assim, então é assim. Fusion Spells não são spells de ritual, elas podem ser spells contínuos, spells normais, spells de campo. Elas são magias que dizem que você consegue efetuar uma fusão. Eu vou trazer a mais clássica possível, que seria a polimerização. No texto da polimerização, ela vai dizer: faça a fusão de um monstro fusão do seu extra deck, utilizando o monstro na sua mão ou campo como material. No texto de um monstro fusão, ele vai estar escrito os seus materiais de fusão
logo abaixo do seu nome. Todos os monstros desta deck, eles para serem invocados, eles têm uma condição. E essa condição, ela vai estar logo embaixo do seu tipo. Como você pode ver aqui, nós temos Warrior XYZ Effect, CBS Link, Dragon Synchro, Warrior Fusão. E embaixo disso tem cada uma dos seus requerimentos. Então, no caso da fusão, o requerimento seria ser feito com uma magia ou alguma outra fusão ou alguma outra efeito que permita fazer uma fusão, utilizando dos materiais. Eu vou pegar outro aqui para ter uma imagem maior, mas enfim. Para fazer o Blue Eyes Ultimate Dragon, você precisa de 3 Blue Eyes White Dragons. Portanto, para fazer um Blue Eyes Ultimate Dragon utilizando uma magia de polimerização, você precisa ter 3 Blue Eyes na sua mão ou campo e essa magia. E aí você ativa a magia, você vai enviar eles para o cemitério e a fusão entra. Show? Bem simples até então, né? Ok. Aí eu vou entrar em outro mérito. Existem cartas de fusão que têm materiais genéricos. Como, por exemplo, é o Guardian Quimera. Aumentou um pouquinho a caixa de texto, né? Assustador. Enfim, para fazer o Guardian Quimera, você precisa fazer monstros com nomes diferentes. Porém, tem aqui no textinho dele. Tem que ser invocado utilizando os materiais da sua... utilizando materiais da mão e campo. Com pelo menos um de cada. Portanto, por mais que você esteja utilizando uma polimerização para invocar um Guardião Quimera, e se você tiver 3 monstros em campo, você não pode. Você precisa usar 2 do campo e um da mão, ou 2 da mão e um do campo, e vice-versa. Precisa usar os 2. A regra de dedo para as invocações do Extra Deck é ler a condição de invocação de cada carta. Cada carta ela vai ter uma condição específica listada nela. Enfim, esse é o básico de fusões. Eu vou aproveitar que eu tô aqui para falar um pouquinho, pequenos adendos sobre outras mecânicas de fusão que existem e que vocês precisam saber. Que são as fusões de contato. Fusões de contato são invocações de fusão que simplesmente acontecem. Fusões de contato, elas são fusões que geralmente vão utilizar o material quando, mais uma vez, a condição é realizada. A condição, o Thunder Dragon Colossus, ele tem como matérias um Thunder Dragon e um Thunder Monster. Portanto, para fazer ele como uma polimerização, eu ativo a polimerização e utilizo um monstro dragão trovão e um monstro do tipo trovão. Tranquilamente, fizemos um Thunder Dragon Colossus utilizando uma polimerização. Porém, na caixinha de texto aqui ele fala, ele tem que ser invocado por invocação de fusão, que seria utilizando a magia de fusão e tal, ou ele pode ser uma invocação especial utilizando um monstro Thunder. Utilizando um monstro Thunder no turno que um efeito do monstro de tipo trovão foi realizado na mão, tributando um monstro trovão no efeito. Eu acabei cagando um pouquinho porque estava em outro idioma, mas enfim. Se você ativou um monstro trovão da mão, que todo o arquétipo do dragão trovão funciona com cartas ativando da mão, você tem um monstro trovão aleatório no seu campo. Esse monstro é tributado e vira o Colosso. Isso é uma fusão de contato. Essencialmente, não foi realizada uma fusão. Uma fusão foi invocada tributando o seu material. Mas ainda conta como uma invocação de fusão. Inclusive está escrito aqui. Nesse caso, você não usa polimerização. O que está dizendo é que para a fusão de contato, ela é uma invocação de fusão que não vai necessitar da magia de fusão, que foi o que a gente estabeleceu que é o necessário para acontecer uma fusão. Eles vão fazer isso muito mesmo. Lembra que eu falei que era óbvio que o dragão branco ia ser um dragão? Thunder, Dragon, Colossus, ele é o quê? Trovão, ele não é dragão. Enfim. Isso
é fusão. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou quebrar aqui no fusão e eu na próxima aula eu começo 5.